Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sexto ano comigo, professora Isabel, e o intérprete Durley, e vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos trabalhando, né, ao longo desse bimestre, a hidrografia, e dessa vez, para finalizar a unidade, a gente vai falar sobre as águas continentais. Então, minha gente, as águas continentais, elas correspondem à água doce, que vai estar, que compreende 3%, né, da água disponível no planeta. Lembra que a gente estudou, 97% da água que compõe o nosso planeta é água salgada e 3% é água doce. E essa água doce, ela vai estar distribuída na superfície e nas camadas subterrâneas do solo, né? Então, para a gente começar o nosso estudo, a gente vai falar das bacias hidrográficas, certo? As bacias hidrográficas, elas correspondem a uma área banhada por um rio principal e sua rede de afluentes. Essa área funciona como um receptor natural das águas das chuvas. A água captada não absorvida pelo solo escoa por meio de uma rede de drenagem, das áreas mais altas para as áreas mais baixas, até concentrar-se no ponto onde se forma o rio principal. Já a água que se infiltra no solo pode ir em direção ao leito fluvial ou seguir outros estratos geológicos subterrâneos que levam aos aquíferos. Então, minha gente, vamos analisar aqui, ó, a bacia hidrográfica, certo? Para a gente começar essa análise, a gente vai ver aqui, ó, a água ela está escoando, certo? Esse escoamento ele acontece de maneira superficial e acontece também de maneira subterrânea, tá? Quando a gente tem a elevação do relevo, certo? Aqui, ó, como vocês estão vendo, a gente chama isso de divisores de água. Essa parte mais alta do relevo, a gente vai ter o divisor d'água, certo? E aí, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem um rio principal, certo? Esses rios, ele é alimentado pelos seus afluentes, né? São rios menores, né? Que correm para esse rio principal, formando, assim, a bacia, né? Uma bacia hidrográfica. Quando a gente tem essas superfícies inclinadas, né? Por onde há o escoamento superficial da água, a gente chama essas superfícies de vertentes, certo? E aí, essas vertentes, elas são importantes para as bacias hidrográficas, porque ela comporta a maior parte da vegetação e a sua inclinação ela é fundamental para a drenagem das barragens, né? Para ter essa alimentação dos rios, né? Para ter a drenagem da bacia. Aqui nós temos as bacias hidrográficas brasileiras, né? A maior bacia hidrográfica da Terra, né? Não só aqui do Brasil, é a bacia amazônica, certo? E a segunda é a bacia sul-americana, que também pertence parte ao Brasil, que é a do Prata. Vejam aqui, ó, a bacia do Rio Amazonas e aqui a gente tem a bacia do Rio Prata, certo? Essa aqui, ó, bacia do Rio Prata. Vejam. E aqui as outras bacias, né? As bacias que estão distribuídas, Tocantins, Araguaia, Bacia Costeira, todas as bacias que estão aqui do território brasileiro. A bacia amazônica apresenta um grande potencial de navegação e produção de energia elétrica. A navegação é muito importante para a região norte, auxiliando nas atividades econômicas e no deslocamento de pessoas. Entre as hidrelétricas instaladas na bacia amazônica estão a de Balbina, no rio Uatumã, em Amazonas, a de Curuaúna, que é do rio do mesmo nome, e essas outras hidrelétricas, certo? Essa aqui foi para mostrar como flui os nossos rios. Gente, e agora falando da importância das águas fluviais. As águas fluviais são as águas dos rios, né? A gente já viu
a bacia, né? Uma bacia hidrográfica, e a gente viu que a água ela sempre vai escoar dos lugares mais altos para as partes mais baixas, certo? E aí nos rios vai ter uma grande quantidade de espécies de animais, de vegetais, e neles eles vão poder desenvolver diferentes ecossistemas, certo? E aí a gente tem aqui do ponto de vista socioeconômicos, os rios são importantes porque permitem o transporte de mercadorias a um custo mais baixo em relação aos demais transportes de cargas. Quando apresentam desníveis, queda d'águas e cachoeiras, possibilitam a geração de energia elétrica por meio da construção de barragens e a instalação de usinas hidrelétricas, como a gente tem aqui, ó, a usina hidrelétrica Engenheiro de Souza Dias, no Rio Paraná, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Após suas águas receberem tratamento, podem abastecer a população. Dependendo das suas características e da configuração do relevo, torna possível a prática da atividade agrícola nas áreas próximas às suas margens, podem ser utilizados para irrigar a plantação, podem ser obtidos peixes que servem de alimento e possibilitam a atividade de lazer. Então, veja, aqui ó, a figura mostrando um indígena pescando lá em Mato Grosso. E aí a gente tem a importância das águas do rio, né? Tanto serve economicamente como fonte de alimento, né? Da pesca, como também para o transporte de cargas, e vai servir também para o desenvolvimento de nós seres humanos que vamos utilizar essa água após tratada, né? Então, por isso, tanta importância ao cuidar dos rios, né? Não poluí-los. Veja, a gente viu lá a formação da bacia hidrográfica e agora a gente vê a parte do rio, certo? A bacia hidrográfica ela é um conjunto de rios, acho que deu para vocês entenderem isso. E aqui eu trouxe para vocês as partes de um rio, né? Que é o caminho percorrido por um rio desde a sua nascente até a sua foz, né? Que é onde ele desemboca. E aí a gente tem aqui a nascente, né? O rio principal, o rio afluente, a cachoeira, quando a gente tem aqui, ó, uma descidinha, né? Aqui é mais alto e aqui mais baixo a gente tem uma cachoeira. Aqui a gente tem uns afluentes, né? Aí a gente tem os afluentes, eles podem ser perenes ou temporários, certo? Os rios que apresentam água permanente são chamados de perenes. Aqueles que não secam, que passam o ano todo correndo água, eles são chamados de perenes. E os que chegam a secar no período sem chuva, como alguns do Nordeste brasileiro, são chamados de rios temporários ou sazonais. Então, esses afluentes do rio principal, eles podem ser afluentes temporários, certo? E aí a gente tem aqui o leito do rio e a foz, que é aonde ele vai desaguar. Então, desde os tempos mais remotos, o rio constitui importantes vias naturais de transporte. No entanto, para o aproveitamento dessas vias, algumas dificuldades precisam ser superadas. A descontinuidade no curso dos rios, tais como quedas, corredeiras e cachoeiras, o aumento ou a diminuição periódica do volume d'água, a profundidade dos rios, que nem sempre permite a navegação das grandes embarcações. Então, nos locais, né, onde os rios têm uma profundidade suficiente, né, para os barcos navegarem, os navios, eles são chamados, né, esses locais de hidrovias. No Brasil, a gente tem a presença dessas hidrovias, principalmente na região norte, né? Que é onde a gente tem um maior volume d'água, os rios mais caudalosos, mais profundos, que permitem esse transporte fluvial, que é um transporte mais barato e mais limpo. E aí, como os rios, né, têm essas quedas d'água que dificulta, por exemplo, o transporte, né, para que eles sirvam de transporte. Por outro lado, essa queda d'água, ela vai servir
né, para a construção de usinas hidrelétricas, né? A gente tem aqui, ó, a lista das principais usinas hidrelétricas que vão ter no Brasil. Veja a quantidade que a gente tem aqui na região sudeste e aqui na região norte, certo? Nós temos muita hidrelétrica justamente por conta dessas quedas d'água, né? Ao ter a queda d'água, a água ela vai mover a turbina que vai gerar a energia. E para a gente finalizar, a gente vai falar das águas subterrâneas, que são aquela água que vai estar nos lençóis subterrâneos ou nos aquíferos, certo? Essa água, ela vai entrar, né, adentrar no solo. Vem a chuva e essa água ela vai entrando e vai alcançando as áreas mais profundas, né? Elas são importantes porque são reservatórios de água doce, tá? À medida que a população ela constrói poços artesanais que são mais rasos ou poços artesianos mais profundos, elas conseguem ter acesso a essa água e utiliza para os diferentes fins que nós, seres humanos, utilizamos e que a gente já estudou. A gente tem aqui os dois importantes aquíferos que nós temos aqui em território brasileiro, certo? O aquífero Guarani, que está localizado em 4 países sul-americanos no Brasil. A gente é, 4 países sul-americanos: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Aqui, ó. Aproximadamente 70% desse reservatório de água estão no Brasil, espalhado pelo subsolo dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Apesar da importância do aquífero Guarani, as atividades humanas, sobretudo as industriais e agrícolas, têm provocado contaminação das suas águas. Vejam aí a irresponsabilidade e a falta de fiscalização, né? Porque nós temos aqui um imenso aquífero que pode nos servir como água doce, porém a água poluída ela não vai nos servir, né? Essa poluição principalmente da atividade agrícola e da atividade industrial. Um outro aquífero é o aquífero até do chão, né? Ele já era conhecido há alguns anos pelos cientistas, mas ainda não se sabia o volume de água que ele guardava. Em abril de 2010, pesquisadores da Universidade Federal do Pará afirmaram que esse aquífero, localizado sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá, é o maior aquífero do mundo em volume d'água. Então, vejam que é outro aquífero, né, que nós temos aqui no Brasil. E a importância desses aquíferos para nós, né, nos desenvolvermos e lembrando do uso consciente, né, a exploração, mas de uma maneira consciente, por conta que a reposição dessa água que estão nos aquíferos, ela é mais lenta, tá, do que as águas que estão superficiais. Então, pessoal, ficamos por aqui. Vejam, deem uma lida lá no livro de vocês, no capítulo 13, para se aprofundar mais no conteúdo. E a gente se vê nas próximas aulas.